Aqui você tem a casa em que eu nasci, do meu avô, em Belo Horizonte, não existe mais. Aqui tem a casa em Belo Horizonte em que eu cresci, né, criança e adolescente. Eu nasci em Belo Horizonte, com 2 meses fui para o Rio e fiquei no Rio até os 4 anos de idade. E depois a família retornou para Belo Horizonte. Aí veio para essa casa em que eu morei até os 16 anos, quando eu voltei para o Rio. Eu nem lembro exatamente quando eu conheci o Beto, mas acho que foi ainda antes de me casar, ainda com jovenzinha, com 20 anos. Eu vim trabalhar no Rio, na equipe nacional da JUC, e ele trabalhava na equipe nacional da JEC. E a Ação Católica era dividida em setores sociais, no AEIOU. A JAC era a Juventude Agrária Católica, a JEC era a Juventude Estudantil Católica dos Secundaristas, a JIC, Juventude Independente Católica, a JOC Operária e a JUC Universitária. Entrei para o noviciado em 65, foi a turma em que eu vinha encontrar o Beto, na turma do noviciado. O noviciado, que é o primeiro ano de experimentação, era aqui em Belo Horizonte, lá no alto da Rua do Ouro, na Serra. E a gente vivia num regime assim, de muito silêncio, de muita oração. A gente sai do noviciado final de 66 e vai para São Paulo. Em 67, a gente vai para o Instituto de Filosofia e Teologia, onde vai participar o Tito. Havia uma preocupação com a tomada de consciência da realidade social no Brasil, da desigualdade, da pobreza. E fui para a Folha da Tarde aí como repórter. Cheguei a ser até crítico de teatro, porque eu trabalhei em teatro um período com o Zé Celso Martins Correia. Eu fui assistente de direção da primeira montagem do Rei da Vela. Desse momento que ele trabalhou ali com o Zé Celso na oficina, eu acho que a partir daí ele teve uma visão, né? Porque ele sempre teve amigos, né? O Chico, assim, amigos que foram pessoas que sempre levaram uma história para o todo, não para si só, mas para o todo. Eu acho que o Beto é um cara entregue ao todo. Em 68 já começa a fazer algumas atividades de esconder pessoas, indicar pessoas que estavam sendo procuradas, que precisariam ser protegidas ou escondidas e, eventualmente, quando o risco era maior, ajudar a sair do país. Era um período muito difícil, em que toda a repressão, sobretudo em torno do movimento estudantil, nos levava, como estudantes universitários, a procurar apoiar de alguma maneira os inúmeros colegas que se sentiam perseguidos, suspeitos de atividades políticas. E em 68 Beto está no jornal, né? E depois ele vai para o sul, né? Vai ficar no sul. Beto encaminhava de São Leopoldo para o Uruguai, onde a pessoa saía e ia para algum lugar onde pudesse se esconder, né? De vez em quando tinha um encontro do Marighella com 2 de nós, Oswaldo e eu. Em novembro de 69, este convento foi invadido por uma equipe do DOPS de São Paulo, chefiada pelo delegado Sérgio Fleury. Entraram de metralhadora pelos claustros e recolheram uma meia dúzia de dominicanos que foram levados ao DOPS, entre eles o Tito. E depois o Beto. O Beto é uma semana depois. É preso lá em São Leopoldo. Eu sei que eu acordei com metralhadora na cabeça. E cada um de nós era chamado numa sala para ser interrogado. E lá vinha a porrada. Eles não têm interesse em que você morra. Eles têm interesse em que você sofra. Para eles conseguirem as coisas que eles quiserem nos interrogatórios.
E a gente passava um período sendo interrogado, no caso nós fomos levados no Rio para o Senimar, mas depois para o DOPS, São Paulo, e passávamos 3 semanas, um mês lá, e aí íamos para o Presídio Tiradentes, onde vamos encontrar o Beto. Eu, o Fernando e os outros frades que foram presos nesse mês, né, de novembro de 69. Na prisão, a gente que eu falo, a esquerda presa, né, várias organizações que lutavam contra a ditadura, fez uma autocrítica. Ou seja, nós éramos revolucionários, tínhamos um projeto do Brasil socialista, tínhamos coragem, enfrentávamos as Forças Armadas do Brasil, toda a ditadura, tínhamos ideologia, só não tínhamos o essencial, o apoio popular. E por isso não deu certo, né? De qualquer maneira, claro que isso contou na derrubada da ditadura, sem dúvida nenhuma. Foi uma semente que resultou em todo o movimento nacional, que acabou levando a ditadura à falência em 85. E você tinha uma esquerda que estava divorciada do povo, não por culpa dessa esquerda, porque a ditadura era brutal. A ditadura não permitia que se fizesse trabalho popular, movimento social organizado. Então o que restou para uma parte da esquerda daquela época? E para a clandestinidade. Só que isso era vendido em todos os meios de comunicação como os terroristas. Então se criou um divórcio. Quando estávamos ainda presos, ficamos juntos 4 anos na prisão, estávamos já na fase de estar misturado com presos comuns, na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. E naquele momento havia uma efervescência muito forte da teologia da libertação, que oficialmente surgiu em 1971 com o lançamento do livro do Gustavo Gutierrez, com esse título, Teologia da Libertação. Então nós tivemos a ideia de, ao sair da prisão, reunir os teólogos da libertação do Brasil para que eles adotassem o método marxista. Quando o Beto, o Ivo e o Fernando saíram da prisão, Ivo e Beto tinham que fazer o curso de teologia e fizeram esse curso com o Leonardo Boff. E quando começaram a fazer o curso, o Leonardo estava chegando da Alemanha com doutorado. E o Beto teria dito: gente, esse cara é bom, mas ele precisa botar o pé no chão na realidade brasileira, ele está pensando como alemão, né? O que nós vamos fazer? Vamos juntar gente que está na pastoral e vamos criar um grupo para converter o Leonardo. Todos nós frequentamos a Escola do Faraó, isto é, nos formamos na Europa, dentro do quadro da cultura europeia, que é funcionalista. Então o Frei Beto e o Frei Tito fizeram uma espécie de cilada, convidar os teólogos que se formaram na Europa para formar esse grupo e formar nós, com categorias mais da tradição crítica, do marxismo humanista, etc., mais crítico. O Grupo Emaús deu muito certo, porque já são 49 anos, né? E as pessoas têm muito interesse, se mobilizam, é um grupo com quase zero organicidade, não tem nada institucionalizado. Era um grupo atuante, principalmente junto às comunidades eclesiais de base, que o Beto foi o grande organizador do primeiro encontro intereclesial de SEBS em Vitória, quando ele ainda morava lá. E esse é o barraco da favela de Santa Maria, onde eu morei 5 anos em Vitória. Depois que eu saí da prisão, em fins de 73, no início de 74, eu fui trabalhar com as comunidades eclesiais de base em Vitória e morei aí nesse barraco de madeira. Eu deixei a Vitória em 79 e fui para São Paulo. Morava em São Paulo e atuava no ABC. E muitos militantes da Pastoral Operária eram também militantes do sindicalismo, já participando de greves, toda aquela movimentação. Passei a
assessorar lá os dirigentes sindicais com toda aquela repressão, ajudei a abrir a matriz quando o sindicato dos metalúrgicos sofreu intervenção, abri. O Dom Cláudio concordou que se abrisse a matriz para as assembleias, ajudei a organizar o fundo de greve. Sempre trabalhei na organização de movimento popular. Se você pensar quem é Frei Beto, é a grande pergunta. Poxa, a pessoa que descobriu o Lula lá atrás nos movimentos de base. A pessoa que teve uma relação tão intensa com o Lula que viveu fases que eu não saberia descrever aqui agora, fases de aproximação, de distância, de conflito, de união. Então surge a luta do Sem Terra nesse contexto, né, de agitação política, de organização popular, auridas do trabalho também da Igreja Católica, da Igreja Luterana, nesse período histórico da luta pela terra dos anos 70 e 80. Então, as principais lideranças do movimento surgem também da Igreja, da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, que o trabalho que a Igreja fazia nas periferias das cidades, fazia no campo, né? Então, o Frei Beto é um símbolo também da luta, da resistência, desse processo de organização e de formação política da classe trabalhadora. Então, sua elaboração teórica, os seus quase 80 livros, tem esse sentido também. De 80 anos, um livro por ano, Jesus, é muito livro. Beto, mesmo quando vai falar sobre literatura e ficção, ele consegue falar sobre vida, religiosidade e justiça social. Ele consegue fazer isso, que é o propósito da vida dele. Beto é um cara com propósito. Beto não veio ao mundo para passear. É um escritor clássico que escreve um livro pensando nos outros 3. Está na cabeça dele. E os outros 3 estão sendo pensados há 20 anos atrás. Ali tem um departamento de livros sendo fabricados em modo contínuo, permanentemente. Aliás, você sabe uma coisa? Quando eu comecei a militar, fui militar na Juventude Comunista, minha avó está com 100 anos agora, Dona Cida. Isso já faz uns 25, 26 anos. Só falava, meu filho, mas o socialismo, o comunismo é contra a religião. Ela tinha essa ideia, minha avó muito religiosa. Aí eu dei o Fidel e a Religião, do Beto, para ela. Ela leu. Eu não sabia, né, que o Fidel era um homem assim, um homem que no fundo é cristão. Então, o trabalho que o Beto fez de quebrar em Cuba essa coisa do atrito do socialismo com a religião foi extraordinário. Tem um único momento na vida dele que ele aceitou ocupar um cargo político. Foi quando o Lula assumiu em 2003 e ele substituiu o Betinho no programa Fome Zero, com outro nome, né? E ali ele viveu 11 meses. Ele criou muitas inimizades no governo. Naquele momento que ele escreveu A Mosca Azul, onde ele tem uma frase que eu nunca esqueço do livro, que é a seguinte: as pessoas não mudam, elas se revelam. Beto conseguiu alinhavar a sua doutrina católica, né, e transportar para a literatura também. Olha os livros que ele fez com o texto bíblico como inspiração. Os livros autobiográficos, né, O Batismo de Sangue, Cartas à Prisão, né, esses livros eles são fundamentais na história da democracia brasileira. Outra coisa, os livros dele não são livros para convencer ninguém. Não tem nenhum livro doutrinário, nenhum. Esse trabalho novo que ele está fazendo sobre os evangelistas, né? Então, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, porra, que leitura bacana, porque é muita pesquisa. Traz para dentro de um dia a dia nosso
essa imagem que fica de um Jesus lá de 2000 anos atrás, entendeu? Até o Frei Beto tem uma frase muito interessante, ele diz: Jesus não morreu na cama, nem num acidente de camelo na esquina da avenida. Ele morreu crucificado, ele foi um preso político. Muita gente não concorda, critica essa postura e diz: isso aí é teologia da libertação. Não é, isso aí é o Evangelho. O Evangelho está claro. Nós lemos agora no domingo de Ramos a Paixão segundo Lucas. E Jesus é acusado de subversão, como Frei Beto foi, como eu sou. Quem segue Jesus não pode ter medo da cruz. Então, você desce da cruz dos crucificados estando com eles, partilhando o pão, partilhando a vida, partilhando o amor. Em algum medo o senhor teve medo do que o senhor estava fazendo? Quando foi ameaçado, perseguido? Eu acho que eu estou junto com eles. Eles são perseguidos, eu vou ser perseguido também. Eu não tenho privilégio. Beto é ainda hoje censurado em certa medida pelo que ele foi, pelo que ele é. 3 anos atrás, quando eu lancei o livro dele aqui na Praça da Liberdade, tivemos que formar um verdadeiro cordão de isolamento para que um cara do MBL não o agredisse no final. E ele estava ameaçado fisicamente. Uma das coisas que o Beto sempre me disse, não tem nada mais formador do que a luta. Às vezes, 1 mês de greve, 6 meses numa ocupação, muda a cabeça de uma pessoa, ou de centenas, ou de milhares de pessoas, de um jeito que nem um curso na Sorbonne ou uma biblioteca de livros mudaria. Nós somos considerados os velhos, os jurássicos da teologia da libertação. Mas ela já caiu nas bases, teologia dos negros, dos indígenas, das mulheres. E eles criaram seus próprios intelectuais orgânicos. E eles levam essa teologia da libertação mais longe que nós. Então eu creio que a nossa contribuição é nessa linha de busca de um mundo de justiça e paz, que temos clareza que não participaremos dele, mas queremos morrer como semente dessa possibilidade, dessa utopia, né?